foi lido nessa noite, Isaías 40, verso 18. Os irmãos, veja aí o Senhor falando com o profeta Isaías. Foi a palavra do Senhor, ele usando ali o profeta Isaías para transmitir o próprio Senhor Deus, que está perguntando naqueles dias a Israel, Judá, ali. Os irmãos observam bem o verso 18, ele diz: com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-los? Então foi ali a pergunta naqueles dias para o povo de Israel. Os irmãos, veja o Senhor usando ali o profeta Isaías e perguntando. É muito importante nós olharmos quando ele diz: com quem vocês compararão Deus? Com quem nós podemos comparar o Senhor? Os irmãos observam que diante, nós vamos falar nos demais versos, diante, quando falta uma dedicação na vida do povo, como faltou naqueles dias de Israel, eles começaram a comparar o Senhor até com os deuses das demais nações. Nós vamos falar nessa noite. Então os irmãos, vejam que quando nós aproximamos, nós conhecemos quem é o Senhor. Se nós deixamos a desejar, nós trocamos o Senhor por qualquer coisa. É o que aconteceu com Israel naqueles dias, é o que nós vamos falar nessa noite. Então os irmãos, veja ali no verso 25, nós explicamos claramente esse verso. Voltamos novamente a mesma pergunta, o Senhor fazendo. Então vamos andar. Os irmãos, vejam, ele diz: como poderão representá-lo? Como vocês poderão representar o Senhor Deus? Aí em seguida ele diz: como a imagem que o artesão funde, que o artesão vai lá, funde uma imagem. Em seguida ele diz que ourives cobre ou banha com ouro e modela ali, diz ainda para qual modela com enfeite de prata. Os irmãos, vejam, fazia, fundia ali um ídolo ou uma imagem. Então os irmãos, vejam, fundindo aquela imagem, eles banhavam com ouro, enfeitavam com prata. Era o Deus dos ricos, das pessoas que tinham mais condições. Era o Deus que eles faziam para o representá-lo. Em seguida ele diz: ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia. Ou um ídolo do pobre. O pobre não tinha condições de banhar de ouro, nem ali enfeitar com prata, que ia ficar caro. Pegava um bom pedaço de madeira, arrumava um carpinteiro para fazer um ídolo que não caia. O Senhor perguntando: com quem vocês vão me comparar? Com esses ídolos que os homens fazem com suas mãos? Quantos hoje vivem seguindo deuses feitos pela mão do homem? Sabemos que nós lutamos dia após dia para seguir o Deus vivo, amém? O Senhor vivo e precioso. Então os irmãos, vejam quem fez essa pergunta: o próprio Senhor Deus. O próprio Senhor Deus fazendo. E aqui ele já diz para Israel naqueles dias e para nós hoje, verso 21: será que vocês não sabem? Será que vocês não entendem? Aqui já se fala de entender. Nunca ouviram falar? Vocês nunca ouviram falar a voz do Senhor Deus? Será que se vocês nunca ouviram falar da voz do Senhor Deus? Os irmãos, vejam que o Senhor falou com nossos pais lá no Éden, com Adão e Eva. Depois falou claramente com Abel, Caim. Se nós observamos, por várias vezes o Senhor falou. Olhamos para Abraão, Isaque, Jacó. Olhamos nos dias de Moisés, o Senhor falou até com todo Israel, ao ponto do povo pedir para Moisés: Moisés, peça para o Senhor falar somente com você e você transmite para nós, porque se o Senhor Deus continuar falando conosco, nós vamos todos morrer. Os irmãos, vejam que o povo não estava preparado, não tinha uma estrutura para ouvir a voz do Todo-Poderoso. Então quando nós olhamos para a palavra,
no último verso, na parte do 21, parte final, ele diz: não lhes contaram desde a antiguidade. Então os irmãos vejam, ele dizendo, desde a antiguidade, ele vem falando desde o princípio do mundo. Será que vocês não entendem? Dizendo, será que vocês não entendem, ó Israel, que o Senhor vem falando desde o princípio do mundo? Isso aqui é muito importante, meus irmãos, sempre para nós reconhecermos a grandeza desse Senhor glorioso. Está onde? Está conosco, amém? Esse Senhor precioso que está no nosso viver. Quando o próprio Senhor Jesus diz: é chegada a vós o reino de Deus, ele diz claro: eu vim para reinar com vocês, eu vim para estar com vocês. Então por isso que é importante você seguir o Senhor dia após dia, não por medida. Lance na presença do Senhor, adore Ele, faça tudo para que o nome do Senhor seja glorificado, e dia após dia, que você nunca compara, você que segue um Senhor vivo e precioso, que você nunca compara você com uma pessoa que segue um ídolo. Você não, você conhece a fonte da verdade, você conhece o caminho que te conduz à verdade, você conhece o nosso Rei, Senhor Jesus, como Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que você faça uma menção gloriosa no teu viver: eu sirvo o meu Rei, que vive e reina para todo sempre, amém? Que é o princípio e o fim. Quantos podem a glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Em seguida o Senhor continua falando: vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Mais uma pergunta, parte final do 21. Vocês não compreenderam como que foi fundar a terra? Os irmãos vejam, quem é o Criador de tudo? Se nós olhamos pela palavra, as demais nações daqueles dias seguiam seus ídolos, os seus deuses que eles ali seguiam. Qual ídolo que fez alguma coisa? Quem criou tudo foi o Senhor Todo-Poderoso, amém? Esse Senhor que é digno de toda honra e toda glória. Por isso nós devemos refletir dia após dia: quem você segue? Quem você serve? Quem é o teu Senhor? Pergunta que fez para Israel naqueles dias. Então nós olhamos pela palavra, o quanto é importante olharmos pela palavra. Olha o que ele diz agora no 22: ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra. Os irmãos observam bem, os cientistas levaram ali milhares de anos para provar que a terra é redonda. E sendo que a palavra diz que o Senhor está sobre o globo terrestre, algumas traduções aí diz claro, João Ferreira de Almeida diz isso, que o Senhor está sobre o globo terrestre. Aqui se fala sobre a cúpula, a mesma coisa. Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra. Os irmãos vejam, ele está sobre a terra é redonda. Então aqui diz claro, ele está sobre o globo terrestre. Quem pode, os irmãos vejam, quem está acima da cúpula da terra, sobre o globo terrestre? O Senhor, o Todo-Poderoso, amém? Se fala do Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só Deus, um só Senhor, o Todo-Poderoso. E diz a palavra, nós podemos observar claramente pela palavra, Isaías 66, verso 1 diz assim: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Os irmãos vejam, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa me edificarão? Ainda diz: este é o meu lugar de descanso. Que possa dizer: este é o lugar do meu descanso. O Senhor dizendo: este é o lugar do meu descanso. Os irmãos vejam, então, se nós olharmos para o verso, quando o Senhor diz: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, que espécie
espécie de casa vocês me edificarão? Que tipo de casa podemos edificar para o Senhor? O Senhor perguntando ali, este é o meu lugar de descanso? Que dizer, isso é uma pergunta, este é o lugar de descanso? Então quando nós olhamos para Salomão naqueles dias, Salomão com o maior desejo de construir o templo, aquele templo magnífico para a glória do Senhor, para que o Senhor pudesse fazer presença. Mas Salomão já tinha uma grande vantagem, ele reconhecia que o Senhor Deus não podia ficar restrito a um templo feito pelos homens, por mais magnífico que fosse, mais glorioso que fosse aquele templo, mais bonito que fosse, não tinha como limitar a presença do Senhor. Amém? Então os irmãos, veja a glória de nosso Rei, de nosso amado, de nosso Todo-Poderoso. Esse é o Senhor vive verdadeiro, o Criador de todas as coisas, quando Ele mesmo diz, eu sou o princípio e o fim, amém? Eu sou o alfa e ômega. Então nós vemos aqui o próprio Senhor dizendo, olhando para a palavra, Ele diz, cujos habitantes são pequenos como o gafanhoto, se fala seres humanos, pequeno aos olhos do Senhor, somos pequenos como gafanhotos, Ele estende os céus como um forro. Os irmãos, vejam os céus, Ele faz como uma cortina, um forro, como uma cortina, e arma como uma tenda para neles habitar. Ele faz ali, os irmãos, veja, desse céu como uma cortina, e arma como uma tenda, para se tornando a sua casa. Esse é o Senhor, o Todo-Poderoso. Esses céus Ele faz como uma cortina. Os irmãos, vejam aqui a grandeza, o poder glorioso do Senhor que você serve. E muitas vezes, meus irmãos, como Israel naqueles dias, devido ao seu erro, sua vida ali sem direção do Senhor, no pecado, eles começavam a comparar o Senhor com os deuses das demais nações. Por isso que é importante você reconhecer, você está no caminho certo. O caminho certo é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Luta para isso, meus irmãos, luta para isso. Infelizmente, alguns, por não dedicar ao Senhor, estão entrando em seitas, aqui, Itajubá, eu já estou conhecendo vários já, seitas que negam o Senhor Jesus, diz que o Senhor Jesus não pode ser adorado, seitas malignas. Infelizmente, o pior é isso, que pessoas que esteve no nosso meio, participando de culto, não dedicou, foram para essas seitas malignas. O que é revoltante é isso, meus irmãos. A pessoa vir dedicar ao Senhor, provar que o Senhor é precioso, vai seguir uma seita, por falta de dedicação ao Senhor. E quantos caem nessa? Porque o engano é fácil seguir, o caminho é largo. Então por isso, meu irmão, lute por você, reconheça que nós somos chamados para ser vencedor, nós somos chamados para a glória, nós somos chamados para ser filho do Todo-Poderoso, nós somos chamados para ser abençoados. Quantos para a glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor. Então nós olhamos para a palavra, verso 23 diz, Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Os irmãos, veja quem aniquila os príncipes e reduz a nada quem? Os poderosos que fazem leis. Quantas leis que são feitas aí para prejudicar muitas vezes o pobre. Os irmãos, vejam o cristão, quantas leis são prejudiciais à igreja do Senhor. Os poderosos fazem leis que prejudicam. Então aqui diz, Ele aniquila os príncipes, reduz a nada os poderosos que fazem leis ali. Ainda diz o fato, mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, o Senhor sopra sobre eles, eles murcham, e o redemoinho os leva como palha. Esses homens, muitas vezes sem direção, geralmente sem direção mesmo, criam leis que para prejudicar a igreja do Senhor, prejudicar o nome de nosso Rei. Mas do outro lado, os irmãos, vejam que a palavra diz, cedo serão ceifados, murcham,
acaba a sua glória rápido. Agora, importante, meus irmãos, é nós olharmos quem nós seguimos, com quem nós andamos, em quem nós estamos. Então, quando nós olhamos para o verso 25, ele diz: com quem vocês me vão comparar? Quando nós olhamos para o verso 25, mais uma vez o Senhor está perguntando: com quem vocês vão me comparar? Hoje nós, Israel naqueles dias, podemos olhar para Israel naqueles dias. Segundo parece, alguns israelitas duvidaram do Senhor Deus. Os irmãos, veja, e compararam aos deuses de seus conquistadores. O que é isso? Eles começaram a comparar o Deus ali, vamos dizer, de Babilônia, que conquistou Jerusalém, da Síria, os deuses da Síria, dali de Babilônia. Fala assim, olha, eles conquistaram, eles venceram. Então o que eles começaram a pensar? Repetindo aqui, segundo parece, alguns israelitas duvidaram do Senhor Deus e compararam aos seus deuses de seus conquistadores, acreditando que o Senhor Deus estava reprovado. Na mente deles, o Senhor Deus não batalhou para nós, nós perdemos. Babilônia veio aqui e nos destruiu, a Síria veio aqui e nos destruiu. Mas por que aconteceu isso com eles? Nós podemos olhar pela palavra. Isaías, capítulo 1, verso 4, diz assim, a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filho dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que a queda deles? Porque eles haviam desprezado o Senhor, estavam cheios de iniquidade. Isaías 1:4 diz: abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, o rejeitaram. Ainda fala povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filho dado à corrupção. Eles estavam no pecado. Eles estando no pecado, o que acontecia? Gerava todo o prejuízo para Israel, vinha toda consequência do mal. Estando no pecado, vamos ter exemplo nós aqui hoje. Se você dedica ao Senhor, o Senhor é com você, está com você, você é protegido, você tem segurança na tua casa, segurança na tua vida, porque o Senhor te guarda. Agora, se você começa a seguir o Senhor relaxadamente, você não tem compromisso com Ele, o adversário fica dentro da sua casa, fica na sua vida, nada dá certo. É o que acontece com a maioria dos evangélicos, que serve o Senhor relaxadamente, segue o Senhor sem compromisso com o Senhor e a palavra, não tem compromisso. O que acontece? Aí depois vai nessas igrejas de heresia, que tem que pagar para ser abençoado, tem que pagar uma fortuna, cada um que der mais, é mais abençoado. Essas igrejas de engano e heresia. O que acontece? Aí as pessoas ficam revoltadas contra o Senhor, nada dá certo, nada vai bem, o lar dele começa a ser tudo complicado. Aí ele começa a levantar contra o Senhor, e começa a comparar o Senhor como qualquer Deus aí, os ídolos, acha que todo mundo falou em Deus, tá bom, a pessoa está seguindo um ídolo, aí é o Deus dele, tá bom. E como Israel naqueles dias, faltou visão espiritual. Por isso, meus irmãos, nós temos que lutar de perto. Você quer ser abençoado, você precisa ser um abençoado. Temos o Senhor cada dia, tenha um respeito pelo Todo-Poderoso dia após dia. Reconheça que o teu corpo precisa ser um templo vivo do Espírito do Senhor. A tua casa precisa ser um lugar que o Senhor possa estar. Olha, sempre diga: Senhor, eu quero o Senhor na minha casa, eu quero o Senhor presente no meu lar, eu quero ser abençoado, Senhor. Eu não posso perder essa tão grande salvação que o Senhor me deu. Eu quero estar com o Senhor eternamente. Amém? Quantos para a glória a Deus? Glórias ao Senhor. Que essa seja a segurança nossa, que esse seja, meus irmãos, o conforto nosso dia após dia. Quem se assemelha a mim? Pergunta o Senhor. Os irmãos, observa bem, falando para nós hoje: com quem vocês vão me comparar? Temos como comparar o Senhor?
Não existe outro Senhor além de nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não existe outra rocha a não ser o Pai, o Filho, o Espírito do Senhor. Não existe outro Senhor. Estamos em Cristo Jesus, que é a salvação, que nos deu a vida por nós. Estamos no Senhor Jesus, que é o único caminho, que Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Que nos libertou do domínio das trevas e nos deu essa luz gloriosa, foi o Filho, o Senhor de Todo-Poderoso, mediante a sua palavra. Então, quando nós olhamos, com quem nós vamos comparar? O Senhor Deus, o Todo-Poderoso que nós servimos, não há comparação. Ele é o único, Ele é exclusivo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o único Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós vamos falar da grandeza dEle em seguida, vamos falar do seu grande poder em seguida, para que os irmãos tomem posse, meus irmãos, tomem posse da palavra. Sempre você olha para você e diz: a palavra é para mim, a palavra é para os filhos. Nunca fuja da palavra. Se a palavra for para correção sua, é para a tua salvação, é para a tua bênção, é para você ser um abençoado. Abraça essa palavra, aceita a correção aqui, para nós estarmos com Ele em glória. Não faça como Israel, não aceitou, perdeu a bênção. Grande parte perdeu a bênção, foi uma derrota completa para eles. Olha o Senhor dizendo agora: erga os olhos para as alturas. Quem criou tudo isso? Os irmãos observam bem. O Senhor diz: olha para as alturas. Você vê o sol, as estrelas, essa grandeza. Os irmãos vejam do universo. Olhamos, mas quem criou tudo? Quem criou os planetas? Quem criou tudo? Foi o Senhor de nossas vidas, o Senhor o Todo-Poderoso. Na pessoa de seu Filho glorioso, o Senhor Jesus está presente conosco, aleluia. Os irmãos vejam, a palavra diz que todas as coisas foram criadas pelo Filho, sem Ele nada do que foi feito se fez. Evangelho segundo São João, capítulo 1. Só os irmãos vejam que o verbo, se fala do Filho, todas as coisas foram criadas pelo próprio Filho, nosso Rei, Senhor Jesus. Os irmãos, estamos aqui diante da presença do Pai, do Filho, o nosso Rei, Senhor Todo-Poderoso. Então Ele diz: erga os olhos para as alturas. Quem criou tudo isso? Olha o que diz a palavra: aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e todas chama pelo teu nome, chama pelo nome. Os irmãos vejam, cada estrela Ele põe em marcha, cada estrela do seu exército celestial, e chama todas pelo nome. Os irmãos vejam, cada estrela, diz que tem estrela nos céus como Maria na terra. Os irmãos calculam a imensidão, chama uma por uma pelo nome. Quem põe em marcha as estrelas? O Senhor Todo-Poderoso. Então, quando nós olhamos pela palavra, podemos ver claramente. O Salmo 147, verso 4 diz: Ele determina o número de estrela e chama cada uma pelo nome. Salmo 147, verso 4. Os irmãos observam a grandeza do Senhor que você serve. Ele determina o número, Ele sabe quantas estrelas tem, determina o número e chama cada uma pelo nome. Aqui os irmãos observam bem a grandeza do Senhor. Não só isso, vamos olhar um pouquinho para nós. Ele conhece nós tão de perto, como o Salmo 139, há poucos dias transmitimos a palavra no Salmo 139. Os irmãos vejam, Davi diz: Senhor, o Senhor me conhece, Santo. Antes de ser formado, o Senhor me conhece. Os irmãos observam bem a grandeza. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Aqui se fala da grandeza do Senhor, o Todo-Poderoso. Com quem nós podemos comparar o Senhor? Ele diz ainda: cada estrela do seu exército celestial, a parte final aqui, todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Os irmãos observaram bem? Cada estrela não deixa de comparecer diante da ordenança do Todo-Poderoso. Sabe o que é pior diante de tudo isso? Quantos seres humanos são chamados para a glória e não querem obedecer ao Senhor?
sendo que o Senhor ama tanto ao ponto de dar o único filho que Ele tinha para a nossa salvação. O único filho, os irmãos, veja tudo quanto o Senhor Jesus suportou por nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como Cordeiro, suportou tudo. Ser chicoteado, cuspido, os irmãos, veja, tapa no rosto, morte de cruz, a maior dor, o maior sofrimento, a maior vergonha, ser pregado nu no madeiro. Tudo o nosso Rei, Senhor Jesus, meus irmãos, suportou por nós. E quantos são chamados e fazem pouco caso para seguir o Senhor? Por isso você que aprende essa palavra, que tem conhecimento dessa palavra, cada dia você olha para dentro de você e diz: eu preciso ser mais grato. O meu amado fez tudo por mim, só para me ser abençoado. Ele fez tudo para mim, só para me seguir de perto. Fez tudo para mim estar com Ele em glória. O que precisa e depende de mim é a minha posição firme, de dia após dia eu manter o olhar nele, não olhar para ninguém, somente para Ele, para mim ser vencedor, vencer esse mundo pecaminoso, vencer os embaraços dessa vida. Não tire o olhar do Senhor Jesus. Se você tirar, você não caminha. Se você tirar o olhar do Senhor, os embaraços vêm. Ama você mesmo, olha para você mesmo cada dia e diga para você mesmo: não posso perder essa tão grande salvação que o meu amado me deu para me estar com Ele em glória. Eu quero lutar para isso, eu quero viver com meu Rei, Senhor Jesus, em glória. Eu quero ser abençoado eternamente. Amém? Quantos fazer glória? Quantos fazer glória? Quantos fazer aleluia? Aleluia! Que a nossa vida seja para a glória do Senhor. Aleluia! Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Os irmãos, veja que nenhuma das estrelas deixa de comparecer. O verso 27, quando nós olhamos para o 27, ele diz: por que você reclama, Jacó? E por que se queixa, Israel? Por que vocês estão reclamando? Por que vocês estão queixando, esse povo de Israel? Aí se fala: porque reclame, porque se queixa, Israel. O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. O Senhor não se interessa pela minha situação. O Senhor não considera a minha causa. Quem estava dizendo ali? Vocês dizem que o Senhor não sabe do seu sofrimento, não atende às suas justas reclamações. Estavam dizendo ali o povo de Israel: o Senhor não sabe do nosso sofrimento, não atende às nossas justas reclamações. Olhamos para Isaías 49:14. Isaías 49:14, a palavra diz assim: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Olhamos, os irmãos, veja, o povo dizendo: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. 54, versos 7 e 8, observa bem, 54, 7 e 8, a palavra dizendo: por um breve instante eu o abandonei, mas com profunda compaixão eu trarei de volta. O Senhor diz: por um breve instante eu abandonei vocês, mas com profunda compaixão eu trarei de volta. Por que o Senhor abandonou? Porque o povo se infiltrou no pecado. O Senhor nos ama, meus irmãos, o Senhor nos ama, que é nós por completo a Ele. Agora, se nós apoiarmos o pecado e começar a viver no pecado, nós vamos fugindo do Senhor. Aí fica o que a palavra diz: por um breve instante eu abandonei. O próprio Senhor diz: eu abandonei vocês, devido à vida dele. Verso 8 diz: no impulso de indignação, escondi de vocês por um instante o meu rosto. O Senhor ficou indignado com Israel. Mas padre, eu sou o Senhor deles, eu falo diretamente com esse povo, eu faço presença na vida desse povo, eu mostro a minha glória, eu realizo milagres. Depois eles vão ter coragem de me trocar.
achar que eu sou igual ao Deus das demais nações, feito pela mão dos homens, que não tem nenhum valor. Vão me trocar. São pontos que o Senhor diz no impulso de indignação. O Senhor dizendo: no impulso de indignação escondi de vocês por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de vocês. Você diz: com bondade eterna, eu terei compaixão de vocês, terei amor por vocês. Aqui se fala em compaixão, se fala em amor. Diz o Senhor, o seu Redentor. Os irmãos, vejam, o homem pode até pecar, mas o Senhor quer que ninguém viva no pecado. Mas se acontecer que cair, o Senhor quer que levantamos a nossa cabeça. Ele queria que Israel naqueles dias levantasse a cabeça, reconhecer: nós pecamos, nós falhamos, nós abandonamos o Senhor, vamos voltar por completo. O que mais o Senhor quer é nós para Ele. Amém? Aqui demonstra o grande amor do Senhor para com quem? Para conosco. O amor do Senhor para conosco é inexplicável. O amor que Ele tem por cada um de nós. Por isso ninguém deve servir o Senhor por medida, por pouco caso. Faça o melhor, dedique o melhor, sirva o Senhor com transparência, sirva o Senhor com dedicação cada dia. Reconheça que o teu viver precisa ser dele. Amém? E assim tornamos abençoados. Aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Olhando para a palavra, podemos ver o 28. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Será que vocês não entendem? Mesma coisa, falando que vocês não entendem. Nunca ouviram falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se canse nem fica exausto. Os irmãos, vejam, o Senhor não cansa e não fica exausto. São um lado, meus irmãos, olhando para tudo, a hora que você chega na presença do Senhor, Ele está disposto para te atender. Amém? Desde que você clama a Ele. A palavra diz claro que o Senhor, o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se canse nem fica exausto. Ele não fica ali exausto. Pode pedir para Ele. Pode, vamos dizer, a terra tem 7 bilhões já, 300 ou 400 milhões, tem gente demais. Os irmãos, vejam uma benção. Bom seria se esse povo temesse o Senhor e todos clamassem. Havia lugar para todos clamar a Ele. Amém? Havia lugar para todos. Sua sabedoria é insondável. A sabedoria do Senhor não tem como sondar, é inexplicável. A sabedoria do Senhor, Ele é o dono da sabedoria. Importante, dia após dia, o cristão, sempre você olhar para você e reconhecer o quanto nós precisamos ser gratos. No meio de tantas pessoas boas aí fora, cego mediante a palavra, você teve um privilégio muito alto. O Senhor abriu o teu entendimento para que você viesse conhecer essa pessoa gloriosa que é o seu Filho poderoso, o Senhor Jesus, para que a sua glória, a sua virtude, o seu Espírito possa estar conosco todos os dias. Os irmãos, vejam, 365 dias por ano, o Espírito do Senhor está conosco. Jamais somos selados, marcados, como diz Efésios 1:12, recebemos um selo da promessa, que somos filho do Todo-Poderoso, marca exclusiva que nós somos do Senhor. Aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor. Olhamos para a palavra, claramente nós podemos ver, aleluia, olhando claramente por essa palavra, nós reconhecemos a grandeza do Senhor, o Todo-Poderoso. Olha o 29, Ele fortalece o cansado, dá grande vigor aos que estão sem força. Os irmãos observaram bem? Tem alguém cansado? A palavra diz que Ele dá força ao cansado, grande vigor. Observamos bem claro pela palavra. Os irmãos, vejam o quanto é importante você reconhecer a grandeza do Todo-Poderoso. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força.
Aqui, meus irmãos, encerra-se a desculpa para todo ser humano. Eu estou sem força, eu não consigo mais ir para o templo. É só abrir a boca e dizer: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor, me dá força. A força vem de cima, Ele dá força ao cansado. E aqueles que estão sem nenhum vigor, Ele renova, diz claramente, dá grande vigor aos que estão sem força. Os que estão sem força, o Senhor dá grande vigor. Então, meus irmãos, o que precisa é a pessoa abrir a boca e clamar. É o que diz a palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. É só invocar esse nome. Faltou força, Senhor, eu preciso de força, estou sem vigor. Se é sincero, lute. Quantas de vocês deparam com pessoas que estão paradas? Fala para eles: é só você abrir a boca, é você só clamar que o Senhor é fiel. Ele não faz acepção, Ele quer nós para Ele. Amém? Vamos para a glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Me diz a palavra: até os jovens se cansam, ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Os irmãos, vejam, falando dos jovens, um moço, um jovem, se cansa, fica exausto, os moços tropeçam e caem. Olha agora, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Mas eu estou de idade. Você está esperando no Senhor? Você tem as forças renovadas no Senhor. Amém? Os jovens, estou sem força. Quem renova as tuas forças está aqui nessa noite. Jesus, o Senhor, está aqui para te fortalecer. Está aqui para você caminhar de cabeça erguida. Está aqui para te abençoar, você ser um abençoado. Aleluia. Você foi chamado para ser vencedor. Amém? Aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Olhamos para essa palavra poderosa, Isaías 40:31. Nós vemos aqui Paulo manda os crentes, aqui falando de Paulo manda os crentes vestir-se de Cristo. Quando nós olhamos para o verso 40:31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. O que o apóstolo Paulo diz? Paulo manda os crentes vestir de Cristo. Tenha as vestiduras espirituais na tua vida. Romanos 13 verso 14. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Muitas pessoas ficam premeditando como fazer o desejo da tua carne. Não deixa, meu irmão, você foi chamado para ser vencedor, você foi chamado para vencer o mal, vencer o inferno, você foi chamado para escolher o que é certo, o que é bom, que é agradável aos olhos do Todo-Poderoso. Não fica premeditando que a tua carne quer fazer. Então os irmãos vejam aí Romanos 13 verso 14, Efésios 4:24 diz: revistam-se do novo homem, revista-se de Cristo Jesus o Senhor. Revista do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Revista do Senhor Jesus, diz clara a palavra, revista do novo homem, que é o Senhor Jesus, criado para ser semelhante ao Senhor Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Mantenha-se a verdade na tua vida, é a palavra, é a Bíblia Sagrada que é a verdade. Os irmãos vejam, tem que ter cuidado até com Bíblia Sagrada hoje. As seitas, eles falsificam Bíblia. Tem pessoas aí fora com Bíblia falsificadas, por isso tem que ter cuidado com seitas. Eles negam o Senhor Jesus. Quando você pega uma Bíblia, você quer saber se ela é certa? Vai lá em Evangelho segundo sim, que quando aquelas Bíblias que pega lá, pô no nome do Senhor Jesus, tudo com letra minúscula, é Bíblia falsificada. Cuidado que tem engano, meus irmãos. Se o cristão nessa última hora não levantar a cabeça, ele vira uma vida de sofrimento pelo adversário. Por isso nós somos chamados para ser vencedor. Colossenses 3:10, e se revista do novo, se revista do Senhor Jesus. Colossenses 3:10, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Revista de quem? Revista do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Aí você vai ser forte para vencer tudo. Amém?
renova suas forças. Irmãos, vejam, mas aquele que espera no Senhor, quantos estão esperando no Senhor? Amém? Estamos esperando o Senhor todos? Pode dizer amém? Espera no Senhor. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm, não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por que comparou com uma águia? Os irmãos observam bem a águia, uma ave, mas ela cai na real, que ela já está velha, que para ela, na condição que está, ela vai morrer. A águia cai na real. Estou velho, eu vou ter que renovar minhas forças. Se eu não renovar minhas forças, eu vou morrer. O que ela faz? Sobe num lugar bem alto, um penhasco, uma pedra bem alta, uma pedreira bem alta lá. E lá, o que ela faz? Ela arranca todas as penas dela, arranca as suas penas, pega as suas unhas, lixa tudo na pedra, o bico também, gasta a unha que estava comprida, o bico que estava comprido, atrapalhando ela pegar a presa, ela raspa tudo, fica lá um período grande, bem grande. Pouco tempo, falei, tem um tempo aqui, já não lembro mais. Ela fica um período grande lá naquele topo de serra, bem alto, onde a pedreira é bem alta, escondido ali das presas, tudo. E ali ela se fica ali até que as penas crescem. Quando as penas dela crescem, o que ela faz? Ela voa bem alto, vai próximo ao sol. E ali ela procura se temperar, bico e as unhas, temperar tudo. Quando está bem aquecido mesmo, ela mergulha com tudo no oceano, tempera. Ela fica as forças toda renovada. Uma ave cai na real que está sem força. E muitas vezes o ser humano não cai na real que está sem força, que precisa renovar suas forças. Os irmãos, veja, até uma ave reconhece que precisa renovar suas forças, que nesta noite, irmãos, todos aqui venham a ser fortes no Senhor, amém? Renova tuas forças no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Reconheça que você foi chamado para ser vencedor, você foi chamado para ser abençoado, você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Não deixe o adversário te vencer. Vence o mal, em nome do Senhor Jesus. Preocupa muito com o Senhor Jesus com você, amém? Não fica a maioria, muitos evangélicos estão preocupados com o adversário. Você conversa com ele o tempo todo, eles estão falando do adversário. Fala de quem é precioso, fala do Senhor Jesus, amém? Fala de quem tem glória, fala de quem tem poder, fala de quem pode te abençoar. Quem pode te abençoar? O Senhor Jesus. Toca nesse nome glorioso da tua casa, toca onde você estiver, fale desse nome maravilhoso, Ele é com você, amém? Se o Senhor Jesus estiver cuidando dessa tua igreja, pode ficar tranquilo que o mal não vai tocar em você. Quem muito fala do adversário serve Ele. Então que nós servimos o Senhor, amém? Vamos viver para a glória do Senhor, vamos ficar com a palavra. Aqui diz bem claro, mas aquele que espera no Senhor renova suas forças, amém? Estamos esperando o Senhor, que o Espírito Santo fala melhor em cada coração.